Hebreus 10, 37. Vai aparecer aqui no nosso telão, na versão Almeida e atualizada. Se você puder mais uma vez ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. A carta aos Hebreus está lá no Novo Testamento, no meio do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, daí vem as cartas paulinas. Quando terminam as cartas de Paulo, começam as cartas, as epístolas gerais, e a primeira carta é aos Hebreus. Está aqui no telão? Não está no telão? Está. 10, 37 ao 39. Nos diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, ontem eu já preguei em Hebreus, né? Hoje novamente. Quem sabe alguém que esteve ontem aqui não lembre aonde o pastor pregou, né? Qual capítulo, qual versículo. Mas hoje nós vamos falar em Hebreus, e como eu falei ontem, repito aqui, eu não vou fazer uma exposição histórica do texto. Eu não vou dizer em que contexto foi escrito, para quem foi escrito, em que época foi escrito, o que estava acontecendo. Eu apenas quero olhar princípios, verdades, códigos, chaves, seja o que for que você goste de chamar, que são verdades absolutas que mudam a nossa vida e a nossa história. Então, o escritor, escrevendo esta carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, ele está nos ensinando a analisar o tempo. Ele está dizendo, ainda dentro de um tempo, não, ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que está para vir, ele virá e não vai demorar. Ele está falando de tempo. Ele não está falando do kairós, o tempo que Deus vive. Deus vive num tempo totalmente diferente do nosso. E hoje, os crentes, eles estão cada vez menos crentes ou cada vez mais incrédulos, porque estamos vivendo numa época em que as pessoas querem racionalizar aquilo que é irracional. Querem compreender aquilo que é incompreensível. Querem trazer aquilo que é imensurável para dentro das nossas medidas. Para você entender, a Bíblia diz que o tempo que Deus vive, um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Nós não temos ideia do que seja isso. Nós conhecemos o que é um dia. Nós nunca saberemos o que é 1000 anos. Só se alguém viver. Na história bíblica, ninguém viveu 1000 anos, né? Teve um que chegou lá, mas não viveu 1000 anos. Mas para Deus, tanto faz um dia ou 1000 anos, é a mesma coisa. Mas o escritor, ele está nos falando a respeito do cronos, o tempo que aqui nós vivemos. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. É para este tempo que ele está nos chamando a uma análise. Olha, dentro de um pouco de tempo, ele está falando que eu e você precisamos aprender a analisar o tempo que nós vivemos. Isto nós poderíamos chamar de sensibilidade espiritual ou de discernimento. As pessoas não conseguem discernir o que Deus está fazendo. As pessoas não conseguem discernir o tempo que Deus está fazendo.
As pessoas não conseguem compreender por que é que ainda a resposta que você está esperando da sua oração não chegou, porque o milagre ainda não aconteceu, porque a cura ainda não chegou. O escritor está nos chamando a termos esta sensibilidade para o tempo, esta sensibilidade espiritual, esse discernimento. Você precisa aprender a discernir o tempo das coisas, o tempo das promessas, o tempo das fases da sua vida, do seu ministério, do seu casamento. A nossa vida é feita de ciclos, a nossa vida é feita de etapas. Há pouco o presbítero Jorge falou aqui sobre calor, frio, verão, inverno, outono, primavera. Isso é um tempo estabelecido por Deus. Lembra da aliança que Deus fez com Noé? Noé, quando ele sai da arca, a primeira coisa não é reclamar que ele tinha passado 1 ano e quase 2 meses dentro da arca. Ele passou 380 e alguns dias, né, dentro da arca. Tinha Noé 600 anos, quando entrou na arca, a Bíblia diz que vamos para ser bem preciso, no ano 600 da vida de Noé, no primeiro mês, no 17º dia, as águas se irromperam na terra. E quando Noé saiu da arca, era o ano 601, no dia 27 do mês segundo. Então, 365 dias, mais 10 dias, mais um mês, 380 alguma coisa. Quem sabe se fosse eu lembro de um disquinho que tinha, que falava Noé e a bicharada. Não era fácil conviver 1 ano dentro de um lugar confinado, de um lugar estreito. Tinha cavalo, tinha girafa, tinha boi, tinha hipopótamo, não devia ser fácil a convivência. Macacos, chimpanzé, leão, urso. E quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz não é reclamar. Meu Deus, por que quanto tempo? O Senhor se esqueceu de mim, oh, que provação! Muitas vezes eu e você, quando saímos da nossa fase de provação, ao invés de agradecermos a Deus, a gente olha para o céu e começa a murmurar. Mas Noé saiu e pegou de aves limpas, construiu um altar e ofereceu a Deus, e Deus respirou aquela fumaça e se agradou e disse, por causa deste sacrifício, eu não vou mais destruir a terra com água. E por causa desse sacrifício, não deixará de acontecer verão, inverno, outono, primavera, frio, calor, estação de chuva, estação de seca. Não deixará de acontecer o tempo de plantar e o tempo de colher. Então a nossa vida é feita de estágios, de fases, de temporadas, e nós precisamos aprender a discernir. Por que a minha bênção não chegou ainda? Por que a minha cura não chegou ainda? Por que ainda a porta não se abriu? Por que as coisas ainda não se consertaram? E por falta de discernir o tempo, por falta de aprender a olhar o tempo e ter esse discernimento espiritual, esta sensibilidade espiritual, é que muitas pessoas desistem da sua caminhada da fé. Pastor, não estou saindo da igreja porque o Senhor não respondeu a minha oração. Estou saindo da igreja porque eu frequentei 1 ano e parece que nada mudou na minha vida. Estou abandonando a Cristo porque eu orei 1 mês e o Senhor não me respondeu. As pessoas que abandonam a caminhada da fé, as pessoas que saem da presença de Cristo, geralmente saem porque estão frustradas, estão decepcionadas, não com o pastor, mas com Deus. Fui lá naquela igreja, fiz a campanha e não aconteceu nada. Faz 10 anos que eu estou na igreja lá e não acontece. São pessoas que não discernem o tempo. Mas o escritor está dizendo, porque dentro de um pouco de tempo,
não vai demorar muito. Então, quando eu olho para a minha vida, eu falo: Senhor, eu tenho os meus questionamentos com Deus. Eu falo: Deus, por que isso não aconteceu na minha vida ainda? O que eu estou deixando de fazer? Ou o que eu estou fazendo que o Senhor não quer que eu faça? O que eu não entendi ainda? O que eu não discerni, Senhor? Eu preciso entender para que eu consiga mudar esta fase da minha vida, porque eu já estou entendendo que esta fase está chegando no final e eu preciso ir para uma outra fase, seja financeira, seja espiritual, seja ministerial, ou seja para a igreja, como o presbítero Jorge falou há pouco. O ano que vem a igreja não vai viver mais esta fase. Esta fase que nós enfrentamos foi para este ano. E nós estamos entendendo e discernindo que o Senhor tem coisas novas para a nossa vida. Então nós olhamos para 2025, muitas coisas não aconteceram, mas nós continuamos crendo que está chegando o tempo em que Deus irá fazer coisas gloriosas neste lugar, na nossa vida e através da nossa vida. Então ele está dizendo: porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Não perca o ânimo, não perca a esperança. Aprenda, fala: Espírito Santo, me dá discernimento para entender o tempo. Me dá discernimento espiritual, sensibilidade espiritual para entender que tempo que eu estou vivendo, que fase que eu estou vivendo. E eu tenho uma palavra profética para o seu coração, para a sua vida nesta noite. Dentro de pouco tempo, Deus irá começar uma mudança grande na sua vida. Dentro de pouco tempo, e não irá demorar, as coisas começarão a mudar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, porque aquele que está para vir e mudar a sua história, ele não irá demorar. Deus chega no tempo exato na nossa vida. Tem um adágio, tem um ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Não tem coisa mais errada do que isto. O nosso Deus não falha e também não tarda. A única coisa é falta de discernimento de tempo, falta de sensibilidade espiritual, porque aquele que vem em seu socorro virá e não irá demorar. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com esses versículos é que o escritor está apontando para o principal acontecimento da igreja de Jesus Cristo. Ele está dizendo: porque dentro ainda de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando da volta de Jesus Cristo. Ele está falando do arrebatamento da igreja. E ele virá sem demora, e o arrebatamento está perto. A ciência está mostrando, a tecnologia está mostrando, o clima está mostrando, o que está acontecendo nos céus está mostrando, o que está acontecendo na terra está mostrando, o que está acontecendo nos mares está mostrando. O que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo na nossa cultura, tudo está mostrando que aquele que vem virá e não irá demorar. E quando Jesus vier, e quando soar a trombeta do arrebatamento, o seu sofrimento irá cessar. É o fim da sua dor, é o fim da sua tristeza, é o fim da sua angústia, é o fim, oh aleluia, da sua falta de paz, é o fim dos seus sofrimentos, será o fim da calúnia, será o fim da difamação, será o fim do seu choro, porque lá não existirá morte, não existirá doença, não existirá preocupação, oh aleluia, tudo será perfeito. Quando aquele que está para vir chegar, será o início de uma vida perfeita para você. Quem sabe o tempo que nós vivemos não seja perfeito. Nós enfrentamos dores, lutas. No verão esquenta, baixa pressão, dá moleza,
dá umas dores diferentes, você já não pode comer algumas coisas que já faz mal. Tudo isso vai acabar, porque aquele que está para vir, virá e não demorará. E quando ele chegar, será o fim do sofrimento e o início de uma vida perfeita. Oh, aleluia! Terceira coisa que nós aprendemos: o escritor está apontando a fonte de sustento para os salvos. O que ele está dizendo? Porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Então aquele que é salvo, se você é salvo, se você já foi justificado por Cristo, se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, se você já foi justificado, existe uma fonte de sustento para a sua vida. E essa fonte se chama fé. Você vive pela fé. Você permanece firme pela fé. Você avança pela fé. Você vence pela fé. Irmãos, a fonte de sustento do cristão é a fé. Não são as perspectivas, não são as estimativas, não são as amizades, não são os relacionamentos. Presbítero Jorge, quase que ele pregou no meu lugar aqui hoje, né? Ele disse: olha, não se preocupe, é ano de Copa do Mundo, é ano de eleição. Irmãos, isso não faz diferença na vida do cristão. Se ganhar A, B, C, D, se for reeleito, se não for reeleito, se trocar, se não trocar, irmãos, para o cristão não faz diferença. Porque nós não dependemos do governo, nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos se estão dizendo que vai bem, estão dizendo que vai entrar em crise. A nossa fonte de sustento é a fé. Não é que nós não desprezamos o governo, pelo contrário, nós fazemos uma coisa aqui, mesmo que seja difícil, mas nós fazemos porque é bíblico. A Bíblia diz: orem pelos reis, orem pelas autoridades. Nós oramos pelo nosso presidente, nós oramos pelo vice-presidente, nós oramos pelos seus ministros, nós oramos pelos ministros da Suprema Corte, nós oramos pelos senadores, nós oramos pelos deputados federais, seja na esfera federal, estadual, municipal. A incumbência da igreja é orar pelas autoridades. Paulo está ensinando: ore pelas autoridades. Ore para que a terra que vocês vivem vá bem, porque a paz de vocês depende da paz da nação, depende da paz da cidade que vocês vivem. Então a nossa esperança não está, mas se fulano ganhar, aí sim não. Se Deus estiver, se a fé estiver atuando em nós, a nossa fonte de sustento é a nossa fé. Ah, mas está para fechar a empresa que eu trabalho. Quem te sustenta não é a empresa, é a tua fé. Ah, mas estou dizendo que se acontecer isso ali, quem te sustenta é a fé. Ou nós olhamos e achamos bonito só para aqueles que passaram. A gente fala, nós falamos de Elias: oh, que bonito. Ai, que lindo o corvo sustentando Elias. E se você estivesse no lugar? Oh, que lindo, jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E se fosse você no lugar deles? A nossa fonte de sustento é a nossa fé. Quando fala dos outros é bonito, agora quando fala para a gente que nós temos que basear apenas na fé, daí a gente fala: não, mas eu dependo do emprego, eu dependo da empresa. Não, assim Deus nos dá um emprego. Eu ensino aqui que nós devemos amar o nosso emprego, tratar de maneira correta o nosso emprego, tratar de maneira correta o nosso salário, abençoar. Irmão, eu vejo cada vídeo na internet, pessoal amaldiçoando a empresa que trabalha, amaldiçoando o patrão que trabalha. Irmãos, tem que orar. Se a empresa for bem, você vai bem. Se a empresa prosperar, o teu salário aumenta. Tem que orar pela empresa. Mas o teu sustento é a fé. Se amanhã você não estiver naquela empresa, fique tranquilo, Deus vai colocar você em outro lugar. O teu sustento.
quem sustenta a sua saúde. Você pode fazer aí o seu regime, você pode fazer aí a sua dieta saudável, mas quem sustenta a sua saúde é a fé. Quem te mantém vivo é a sua fé. Então nós temos que saber que a nossa fonte, você vive pela fé, você permanece firme pela fé, você avança pela fé, você vence pela fé, e a fé não depende de circunstâncias ao redor. Vamos lá para a fé. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você tem fé, você será sustentado pela fé. 1000 cairão, 10.000 cairão, você permanecerá firme em pé pela fé. Eu falei há pouco aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 que foram lançados na fornalha. O que salvou aqueles jovens? O que manteve a vida daqueles jovens? O que manteve a integridade daqueles jovens dentro da fornalha 7 vezes aquecida? Não foi os superpoderes que ele tinha. Não, eles não tinham uma pele especial. Eles não tinham uma energia no seu corpo. Eles tinham fé. Eles falaram: se for para morrer, a gente vira pó. Mas se a nossa fé, oh aleluia, estiver firmada no nosso Deus, nós vamos ser jogados dentro do fogo, não vamos nem sair correndo, nós vamos ficar passeando dentro do fogo. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram lá dentro, mas a Bíblia diz que o rei falou assim, que viam 4 passeando dentro do fogo. Eles não estavam desesperados. Vamos achar a saída. Aonde que é a saída da fornalha? Vamos cair fora, nada. Jesus estava com eles lá dentro. E eles, quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe eles estavam dizendo: que coisa maravilhosa. Não estou sentindo nem cheiro de fumaça na minha pele. Não queimou nem um pelinho. Nossa, não tem uma queimadura. E Jesus dizendo: tá bom, já caminhamos, dá para vocês saírem, que eu preciso ir embora. Senhor, não dá para ficar só mais um minutinho? Não, vocês precisam sair. Senhor, está tão bom caminhar aqui dentro. Eles não estavam nem aí com fogo, não estavam nem aí com o rei, não estavam nem aí com o calor, com a temperatura. Eles não estavam dizendo: temos que cair fora logo aqui, vai que de repente acaba esta virtude que nós temos aqui, viramos churrasquinho, nada. Eles estavam tranquilos, caminhando, conversando com Jesus, e falaram: que presença maravilhosa. Nem fora do fogo a gente tinha sentido algo tão gostoso, nem lá no palácio a gente tinha tido essa experiência tão maravilhosa. E Jesus dizendo: tá bom, vamos para fora, está na hora de eu sair daqui, eu preciso voltar. Eles estavam caminhando, estavam passeando dentro da fornalha. A fé sustentou aqueles jovens. Eu lembro do apóstolo Paulo, 14 dias sem comer e sem beber nada, porque o navio estava sendo jogado de um lado para o outro. Eles não sabiam se era de dia, se era de noite. E o próprio Paulo diz assim: foi-se embora a nossa esperança de salvamento. Era o nosso fim, não tinha mais saída, não tinha mais escape. De repente o anjo do Senhor desce e fala assim: vocês precisam comer, vocês precisam se fortalecer, porque o navio vai despedaçar, e vocês vão sair nadando, e vão até chegar à ilha, e ninguém vai morrer. Oh aleluia. Quem sabe seja essa a situação, quem sabe o barquinho da sua vida esteja despedaçando, mas se a fé estiver em dia, se a fé estiver ativada, oh aleluia, o barco pode se despedaçar, você vai chegar no lugar de salvação, você vai chegar no lugar seguro, porque a fé é o sustento do cristão. É a fé, não é a circunstância. Tem gente que olha para a conta assim, que quem sabe não cabe o tanto de zero no aplicativo, e ele fala assim: agora estou seguro porque tenho dinheiro. Quem sabe alguém pegue o cartãozinho do convênio médico, dizendo: agora eu tenho o melhor convênio, estou tranquilo. Quem sabe alguém olha para a casa e diz: agora eu tenho a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, estou tranquilo. Quem sabe alguém fale: eu já consegui agora o emprego e o salário do meu sonho. Isto não sustenta ninguém, isto não faz de ninguém vencedor. O que faz a diferença na nossa vida é a fé.
Tem gente com a conta gordinha e morre. Tem gente com milhões e milhões no banco, estão lá numa cama, numa situação terminal. Tem gente com o melhor plano de saúde e não está resolvendo o problema. Tem gente com casa, com dinheiro, que está afundado no vício das drogas, da bebida, não consegue sair. Tem gente bem empregado, tem gente com salário, tem gente com posição que às vezes nós almejaríamos, mas estão afundados na prostituição e não conseguem sair. O que nos sustenta é a nossa fé. Oh, aleluia. Quarta coisa que nós aprendemos: o escritor ensina que Deus não gosta daqueles que retrocedem. Na nossa caminhada cristã, nós somos acostumados a falar a respeito daquilo que Deus gosta. Olha, assim você agrada a Deus, Deus gosta disso, Deus gosta daquilo outro. Mas pouco nós falamos sobre aquilo que não agrada a Deus. E o escritor está dizendo: se vocês retrocederem, a alma de Deus não se agrada de vocês. Se vocês retrocederem, vocês não darão alegria a Deus. A Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar atrás. Aquele que começou na caminhada não pode voltar. Então o escritor está dizendo, ensinando a respeito daquilo que desagrada a Deus. Os que voltam atrás tocam negativamente a alma de Deus. Nós podemos tocar a alma de Deus positivamente, ou podemos tocar a alma de Deus negativamente. Nós temos esta possibilidade. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo 4,10, ele diz assim, veja o relato de Paulo. Timóteo, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente me abandonou e foi para a Galácia. Tito me abandonou e foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Irmãos, em todo o período da história bíblica, até os dias de hoje, existem pessoas tocando positivamente a alma de Deus e existem pessoas tocando negativamente a alma de Deus. Como você está tocando a alma de Deus? Aqui é interessante que o texto fala em primeira pessoa, como se Deus estivesse dizendo, como não? Deus dizendo, dele, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Deus está falando em primeira pessoa, se vocês voltarem atrás, a minha alma não tem alegria. Se vocês voltarem atrás, vocês vão me entristecer. Como você chegou aqui nesta noite? Como você atravessou o ano de 2025? Como você está planejando o ano de 2026? Como você quer tocar a alma de Deus? Você quer trazer alegria a Deus? Porque nós somos rápidos em dizer, Deus me alegra, Senhor, eu preciso de alegria, Senhor, eu preciso de esperança, faz alguma coisa por mim, para que eu não desanime. Nós somos rápidos nisso, mas será que nós estamos pensando, Deus, o que eu preciso fazer para te agradar? Senhor, o que eu falo está te agradando? O que eu assisto está te agradando? O que eu ouço está te agradando? A conversa que eu estou envolvido está te agradando? As minhas ações te agradam? No trabalho, em casa, no meio dos amigos, na igreja, Senhor, será que eu estou dando alegria a Ti? Eu gosto de duas passagens referentes a Jesus. A primeira passagem é quando ele é batizado. E quando ele sai da água, o céu abre, desce o Espírito sobre ele em formato de pomba.
E ouve-se a voz do pai dizendo: este é o meu filho que me dá muita alegria. E depois, passado um bom tempo, Jesus pega Pedro, Tiago e João e vai no monte orar, e eles estão lá, de repente aparece Elias e Moisés. E a coisa era tão boa que Pedro era sempre impulsivo. Pedro já, com licença, imagine, está Jesus, Moisés e Elias conversando no monte, e Pedro vai se intrometer na conversa. Ele chega assim: ó, Senhor, bom é estarmos aqui, que coisa gloriosa esta visão. Eu vou fazer 3 tendas aqui, uma para cada um aqui, para que este momento não se acabe. Que coisa linda! A Bíblia diz que eles estavam resplandecendo como a luz, e de repente ouviu-se mais uma vez a voz do Pai dizendo: estão vendo este Jesus, o Cristo, o ungido? Este é o Filho que me dá muita alegria. E eu fico lendo esses textos e fico pensando: será que vai chegar um dia que Jesus vai olhar e falar assim: esse aqui me dá alegria? E é isto que o escritor está nos ensinando, que aquele que volta atrás, aquele que retrocede, aquele que desanima, aquele que abandona, aquele que foge da presença do Senhor, não traz alegria ao nosso Deus. Como você está tocando a alma de Deus? E para encerrarmos esta noite, o escritor se posiciona. É interessante que ele vem escrevendo, ele vem falando sobre o tempo, que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não demorará. Ele fala sobre a fé, que é o alimento, que é o sustento. Ele fala sobre aquele que consegue tocar negativamente a alma de Deus, mas no versículo 39, ele se posiciona. Ele diz assim, está escrevendo: se vocês retrocederem, a alma do Senhor não terá alegria em vocês. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Oh, aleluia! E essa deve ser a nossa decisão nesta noite. Você não pode sair desta noite, deste lugar, sem que primeiro você se posicione no reino de Deus, sem que você se posicione na sua vida espiritual. É uma noite de chamamento, é uma noite em que o Senhor está nos recrutando, é uma noite em que Deus está nos chamando para uma aliança com Ele. O escritor está se posicionando dizendo: nós não somos os que retrocedem. Sabe que esta semana que passou, a semana toda ficou um texto no meu coração, e é exatamente isto aqui. O texto que ficou no meu coração essa semana foi sobre Josué. Deus faz com que Moisés suba num alto monte, mostra a terra prometida e fala assim: essa terra que eu prometi a Abraão, e como eu prometi a você, você ia ver, mas não vai entrar. E ali ele morreu. Agora embaixo da montanha tem um Josué assumindo a posição. Moisés caminhou 40 anos com o povo no deserto. Pensa numa caminhada. Só Moisés para aguentar, né? 40 anos caminhando. Agora Deus fala: Josué, servo de Moisés. É interessante que Deus não chama Josué de servo. Deus só vai chamar Josué de servo lá no finalzinho da vida dele. Mas Deus tira a vida de Moisés no alto do monte, desce o monte lá embaixo e ele fala: Josué, servo de Moisés, assim como eu fui com Moisés, agora eu serei com você. Agora você precisa atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. E a conversa não foi boa. O povo volta e meia estava murmurando. O povo volta e meia estava lembrando do Egito. Os nossos pais falavam que lá no Egito tinha cebola, tinha pepino,
que eles sentavam ao redor de panelas cheias de carne para comer. Não lembravam que eram escravos, que tinham que fazer tijolos, que estavam no trabalho forçado. Mas lembravam da comida. E o que Moisés faz? Josué faz? Josué levanta e se posiciona. Assim como o escritor de Hebreus está dizendo: eu não sei vocês, mas eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição. Agora Josué, lá no meio do deserto, ele levanta, fica em pé e diz assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem voltar para o Egito, eu e a minha casa entraremos na terra prometida. Eu não sei se vocês quiserem voltar para o deserto, eu e a minha casa conquistaremos a terra que Deus prometeu a nosso pai Abraão. Oh, aleluia! O crente precisa aprender a se posicionar. O crente não pode ser Maria, vai com as outras. O crente não pode ser como folha seca, como diz a Bíblia: o vento dá para lá, vai para lá, o vento vai para cá, vem para cá, não tem firmeza. Escuta uma besteira na internet, acredita. Daqui a pouco escuta a outra, acredita na outra. Daqui a pouco o outro fala uma coisa, acredita no outro. Não tem firmeza. O crente precisa se posicionar. O escritor está dizendo: tem gente que retrocede, tem gente que volta atrás, tem gente que abandona. De repente ele se posiciona e fala: opa, nós não estamos incluídos nesse grupo, nós somos do outro grupo. Tem o grupo que retrocede, nós somos daqueles que não retrocedem. Oh, aleluia! Josué está em pé na beira do rio Jordão dizendo: eu não sei vocês, mas eu continuo acreditando que Deus é poderoso para nos fazer entrar nesta terra e conquistá-la, como Ele prometeu ao pai Abraão. Façam o que vocês quiserem fazer, mas eu e minha casa continuaremos avançando em direção à promessa de Deus. Se posicione, irmãos. Se posicione. Não vá com a maioria. Não entre no grupo daqueles que querem voltar para o Egito. Não entre no grupo daqueles que retrocedem. Não seja do grupo que entristece a Deus, mas seja daqueles que se posicionam para a vitória. Oh, aleluia! Vamos ficar em pé neste momento.